Olá, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Confirmem, comentem aqui pelo chat. Então, estamos inaugurando esse novo dia e novo horário. Mudamos de dia, né? Plano Detalhe agora vai ser sempre às quartas-feiras, às 7 horas, aqui pelo YouTube do Desacato, por todas as redes. Bem feliz com essa mudança, né, essa nova experiência que a gente vai fazer aqui, de sair das manhãs de sexta-feira para vir para as noites, mas acho que vai ser uma boa troca, uma boa experiência. Estou bem feliz de, nessa mudança, estar recebendo um convidado especial e vamos conversando. Então, gente, sempre mantendo a nossa pauta, né? Sempre conversando sobre cinema e produção cultural, com foco nas nossas produções aqui de Santa Catarina, tanto de produção quanto de eventos, festivais e difusão, mas também trazendo, né, o que está acontecendo de importante no cenário do Brasil. É um país gigante, mas que está acontecendo muita coisa legal, né, em termos de cinema, principalmente nesses últimos tempos. Estamos numa maré boa. Vamos aproveitar para trazer essa luz sempre para o cinema brasileiro independente, mas com esse foco aqui nas produções de Santa Catarina. E para conversar comigo hoje, eu estou bem feliz de receber Yasser Socarrás para poder conversar com a gente. Queria ver se ele está por aí. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Yasser, bem-vindo, feliz que você está por aqui. Queria te apresentar, então, para a galera. Eu vou trazer um pouquinho sobre a sua biografia para a galera te conhecer um pouco. Então, né? Ele é produtor, roteirista e diretor na Filmes de Apartamento, onde ele também é sócio fundador, né, Yasser? Escreveu, produziu e dirigiu audiovisuais em Cuba, na Bolívia e também aqui no Brasil, e recebeu o prêmio Diáspora como roteirista do projeto Memórias do Ouvido lá em 2021. Super importante esse prêmio, muito legal. E como diretor, né, foi contemplado no Prêmio Catarinense de Cinema, com O Último é a Mulher do Padre, um filme lindo, inclusive tive a oportunidade de ver em 2021, Enquanto Há Tempo, em 2024, e agora o longa, né, Os Quatro dos Passos, né, premiado em 2023, aí, contemplado pelo Prêmio Catarinense. Sei que vocês acabaram de rodar e daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais do filme. E desde 2023, né, também está atuando como coordenador do encontro de coprodução do Mercosul, né, o ECM mais Lab. Também muito massa que acontece em vários lugares. Projeto bem importante. Yasser, obrigada por ter vindo, bem feliz de aproveitar esse espaço para também conversar com gente que eu já estou acompanhando, e aqui é um espaço, né, de dividir, para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho. Então, antes da gente conversar, eu vou pedir para o Raul soltar, né, aquele demo vídeo ali, para a galera que ainda não conhece, ver um trechinho das produções aí da Filme de Apartamento, e em seguida engato. Pode ser? Isso é, claro.
Que maravilha, é muito trabalho. E você queria que você contasse então Nossa. para a galera como que surgiu a Filmes de É, Apartamento. tá me Você que escutando, foi Milena? coautor. Sei que agora tem outros sócios juntos, né, trabalhando contigo, então queria que você contasse um pouquinho esse surgimento aí da produtora e como que ela está agora. Então, Milena, bom, primeiro que tudo, agradecer vocês, né, o Portal Sacato, você pelo convite. É uma honra mesmo para mim estar aqui hoje. Eu como Yasser, mas também representando a Filmes de Apartamento. E assim, a Filmes de Apartamento tem uma história longa. Ela surgiu no ano de 2012, em Cuba ainda. Eu sou cubano, quem não sabe, eu sou cubano, nasci lá, né? Então, em 2012, junto com outros amigos, a gente fundou a Apartamento 23 Produções, né? Que seria o embrião da Filmes de Apartamento. Depois a gente fazer o primeiro longa, um primeiro longa, né? Eu trabalho com cinema desde 2007. Em 2010 a gente fez um longa lá em Cuba. E daí surgiu essa produtora com o intuito de produzir cinema independente fora da Havana. Eu sou uma cidade a 500 quilômetros da Havana. Então o intuito sempre foi esse, produzir coisas fora do o que seria aqui Rio São Paulo, lá é Havana. Então fazer essa produção fora do eixo, né? E daí quando eu vim morar no Brasil em 2013, foi uma necessidade mesmo de continuar com esse projeto. Aí surgiu, continuei trabalhando baixo o signo do Apartamento 23 e em 2019 decidi abrir a Filmes de Apartamento, né, oficialmente como produtor independente brasileira. E aí estuve um tempo sozinho. Daí depois entrou um sócio, que é o Sérgio Anansi, e recentemente no ano passado entraram mais dois sócios, a Bia Silva e o Junior Alves. Então, a Filmes de Apartamento hoje somos quatro sócios, quatro pessoas negras, sócios da Filmes de Apartamento. Então, essa é uma brevíssima história do surgimento da produtora. Sim, sim, é bastante tempo já trabalhando, né? Mudou para esse nome ali em 2019, mas a ideia, como é que foi Isso. quando você teve assim, a vontade de abrir como produtora? Porque você já estava produzindo como diretor roteirista, né? Mas aí você falou que precisava ter uma produtora em si e puxou essa estrutura de produtor, né? Porque é interessante para quem pensa na questão da produção, a gente precisa, né, ter essa estrutura da produtora em si, né? Não trabalhar apenas independente como diretor e tal. Então, ela te ajudou a estruturar os teus projetos, por exemplo, trabalha sempre com os teus projetos e projetos de pessoas relacionadas, no caso, né? Isso. Para mim, a necessidade veio porque eu, além de produzir, né, escrever e dirigir, também trabalho como produtor e me interessa muito a produção. Hum, Daí eu vi a necessidade também de trazer pessoas com projetos interessantes que pudessem formar parte da produção da Filmes de Apartamento. De tem fato, essa, né? tem, daí assim, a nossa produtora é uma produtora vocacionada, uma produtora dirigida, né, por pessoas negras, pensada para contar nossas histórias e para oportunizar também que atrás das câmeras tenham pessoas negras também trabalhando. Não Sim, são pessoas negras, mas dar essa oportunidade. Então, o nosso foco durante um tempo foi trabalhar com primeiros e primeiras diretoras. Então, a gente produziu alguns curtas estreantes, pessoas negras, maioritariamente mulheres negras. A gente trabalhou nessa produção desses filmes, que não são necessariamente criados por nós, sim. e acho que esse é o principal objetivo, né, da produtora, potencializar os nossos projetos, mas também pensar como um espaço de Reunir. oportunidade, isso, de reunir outras pessoas que possam fazer seus projetos e a gente entrar junto. Acho que tá funcionando, hein? Que você tá juntando uma galera muito boa, muito massa, velho. Eu Muita gente acho se que conecta. tá rolando, eu acho. Legal, uma coisa importante é a gente se juntar, né, de pessoas legais. Viu? Tem muitos filmes assim que eu tô super afim de te perguntar, inclusive Stop Motion, que eu vi que foi produzido agora, que tava rodando pelo Fã, mas eu vi uma entrevista tua contando um pouquinho sobre a tua relação com a antropologia, né, sobre essa pesquisa de filmes de arquivo, esse teu interesse em trabalhar com material de arquivo, como que isso foi marcando um pouquinho o teu olhar, né, a tua forma de trabalhar. Eu gosto bastante também de filme de arquivo e achei
massa. Queria que você conversasse um pouquinho sobre essa tua mistura, você foi estudando um pouquinho antropologia aqui no Brasil, né? Contasse um pouco. Então, nesse período que eu cheguei no Brasil, em 2013, leva um tempo até você se adaptar, entender, poder. Você vem com uma gaveta cheia de projetos para ser filmados em Cuba, pensado para Cuba, vem para outra realidade. Daí você tem que começar a entender se esses projetos são adaptáveis ao Brasil, se não são. Passa por esse processo todo que a gente chama de desarraigo, em espanhol, desarraigo, que é quando você vira uma pessoa de um no lugar. Você nunca é brasileiro do todo, mas também não é mais cubano. Então, essas coisas foram me levando a tentar, a buscar um jeito de eu me sentir parte. E uma das formas de eu me sentir parte foi ir fazer antropologia. Né? Eu fui estudar, fiz um mestrado em antropologia social, com uma orientadora, Ilka Boaventura Leite, que é uma antropóloga que tem se dedicado a estudar as relações étnico-raciais no Brasil por muito tempo. E como não podia ser diferente, eu fiz uma pesquisa que se dedicou a tentar entender a invisibilização, a invisibilidade no cinema negro produzido em Cuba pelo ICAI, que deveria ser a indústria do cinema. E foi a Sim. partir desse mestrado, de revisitar filmes, de trabalhar com o arquivo, de ter a possibilidade de acessar a Cinemateca Cubana, que eu fui construindo um interesse muito particular com a questão da memória, né? A questão da memória, a questão inclusive esse filme Memórias do Ouvido, que é um filme que está em desenvolvimento, é um filme que ele eu sempre falo, é um filme sobre meu pai e eu, embora não seja a nossa história, mas é um filme que trabalha com a memória. E daí, assim, em todos os filmes que eu venho trabalhando, a memória, o arquivo, mas arquivo não só como arquivo morto, tipo aquela imagem antiga, senão o arquivo como uma possibilidade de futuro. Então, acho que isso é um pouco o que eu procuro na hora de pensar a memória e o arquivo, senão, não o arquivo morto, senão a possibilidade de futuro. Porque quando você mexe com esse arquivo, você está trazendo ele para o hoje, né? Para o olhar desse momento, assim. Eu vi você comentando numa entrevista sobre isso, sobre o trabalho de arquivo que te levou a fazer o filme com o teu pai, né? Que era professor, mas que ele é um filme ficcional, né? Então isso é super interessante também, mesmo quando parte de um material real, às vezes bem documental, ele se tornou uma ficção através do filme, né? Então, legal, justamente o trabalho do cineasta, do roteirista aí, de direção, né? É uma experiência bem interessante, porque são dois filmes com meu pai. Um longa de ficção que está saindo agora, que está sendo desenvolvido, e um curta que eu filmei com ele como ator. Isso que você acabou de falar, ficcionalizando a vida dele, né? Mas para falar sobre um arquivo do que é a educação em Cuba. Meu pai era professor, era tinha mestrado especializado em trabalho com crianças autistas. Então, era uma pessoa com uma carreira de mais de 40 anos dedicada à educação. E esse filme ficcional era um pouco tentar acessar essas memórias também. Né? Enfim, é algo que para mim é bem importante. Eu trabalho com a memória e acho que tem a ver também com a mudança de realidade, né? A mudança de país, vir para um lugar diferente, idioma diferente. Eu acho que eu vou por aí. Sua história sempre, né? Yasser, eu vou pedir para a gente trazer, então, um intervalinho aí que a gente precisa fazer, mas já seguimos no segundo bloco aqui com a nossa conversa, beleza? Claro.
Voltamos então para a conversa aqui com o Yasser, que tá boa e tem muita coisa para a gente falar. Queria pedir para o Raul mostrar a página do Instagram da produtora, né, Filme de Apartamento, para a galera acompanhar e seguir o trabalho de vocês. Ali vocês compartilharam bastante agora, né, Yasser, o processo de pré e de gravação ali dos 4 dos Passos, que esse longa, né, que vocês estão rodando. Quem sabe você conta um pouquinho sobre ele agora. Sei que você dividiu a direção ali com a Beatriz Silva, né, e que tem mais outra galera. Então, é um filme bem legal pela sua participação também da Neuza Borges, né, como atriz, aí, ouvi falar, acompanhando, né, deve ter sido muito massa poder trabalhar com ela, né, uma atriz que dá todo um caldo aí pro trabalho, com certeza, fazendo a Dona Chica. Então, conta um pouquinho como é que foi a gravação desse longa, tanta gente envolvida. Então, assim, tem sido uma experiência muito massa. Ele é um filme que chega a nós através de um roteirista parceiro, que é o Glauco Breuering. A gente trabalha junto faz muito tempo. Daí ele veio com essa ideia, a gente conversou e eu falei, vamos fazer esse filme. Vamos fazer esse filme. Aí eu entrei como co-roteirista do filme, chamei a Beatriz para dirigir junto comigo. A gente entrou no Prêmio Catarinense de Cinema, na Lei Paulo Gustavo, e foi contemplado. E é muito especial porque é um filme que a gente gosta de falar que é uma mistura de Goonies com Bruxas de Blair. É um filme que são quatro adolescentes negros vivendo uma aventura. Ponto. Sem falar sobre necessariamente sobre racismo ou sobre dor ou sobre não, são quatro adolescentes negros vivendo uma aventura na adolescência, descobrindo primeiros amores, descobrindo, tendo mudanças importantes na nossa trajetória, fortalecendo o trabalho em equipe, a amizade. Então foi um filme que a gente começou a trabalhar nele lá na pré-produção. A Bia e eu fizemos, nós quatro, né? Mas a Bia e eu como diretores fizemos um pacto que foi, vamos nos divertir. Esse filme é um filme muito divertido. A gente cada vez que ria, cada vez que lia o roteiro ria, e cada vez que escrevia ria, e dizia, gente, vamos fazer um processo que seja assim também. E foi. Foi um processo muito lindo. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em um filme tão tranquilo, em um set tão tranquilo. Tá, falando realmente, as quatro crianças maravilhosas. A gente teve a possibilidade de trabalhar com a Raíssa, a Maria, o Bernardo e o André, quatro crianças maravilhosas, que foi um achado assim, trabalhar com elas. E a Nessa Borges, né? Que a Nessa Borges veio a fazer o que a gente acha que é o melhor personagem do filme, a Dona Chica, que a gente chama a quinta dos passos, porque, né? Ela de alguma maneira quem instiga as crianças para fazer essa aventura. Então assim, e que veio a caçar muita coisa, é uma curiosidade assim, a Nessa Borges, bom, imagino que muitas pessoas saibam, mas a Nessa Borges é de Floripa, ela é manezinha, e ela é o santo de batismo dela é o Senhor dos Passos. Então, tipo, a história tem a ver com o Senhor Jesus dos Passos e ela fala afiliada ao Senhor Jesus dos Passos. Então, assim, foi isso que a gente não sabia. Isso foi meio que legal. tipo uma grande coincidência. E a gente filmou, estamos agora em processo de pós-produção. A gente está com distribuição da Descoloniza Filme e a gente está pensando lançar ainda no primeiro semestre de 2026. Então, estamos bem curiosos pelo resultado. Que ótimo. Nossa, eu também. Muita gente que eu conheço é envolvida na produção. Muita gente muito massa. E as crianças, assim, que você comentou agora, eu fiquei curiosa, foi o primeiro trabalho delas? Como que foi essa direção, assim, de atores, né? Não sei se vocês dividiram essa direção de cena, direção de atores, porque são muitas coisas para trabalhar, né? Era uma equipe grande, fiquei curiosa agora. Então, assim, as crianças, por exemplo, a Maria, que é uma das atrizes que faz nossa protagonista, eu tinha trabalhado com ela já, na Última Mulher do Padre. Ela fazia parte do elenco da Última Mulher do Padre. Então, ela tem mais Ótimo. experiência. Daí, o Bernardo, ele faz muita publicidade, mas nunca tinha feito ficção. A Raíssa, ela nunca tinha feito nada, ela vem de Itajaí, inclusive ela é de Itajaí. E o Andrés também nunca tinha feito nada. Daí foi o primeiro trabalho deles. A gente
repetiu também, assim como no Última Mulher do Padre, a Sara Mota, ela é preparadora de elenco. Ela foi a preparadora de elenco no último e foi a preparadora de elenco agora nos quatro. A gente tem um processo de trabalho intenso, de vários meses trabalhando, ela condicionando essas crianças, né, para a gente poder depois trabalhar. E a direção foi nossa mesmo, assim, sabe? Tipo, para mim, uma das coisas que mais eu desfruto no set é dirigir atores. Então, assim, foi uma divisão muito orgânica entre a Bia e eu. Por momentos ela dirigia mais os atores, eu estava conversando mais com o fotógrafo, com o som, às vezes a gente invertia isso, mas era um processo muito orgânico. Mas, assim, foi uma experiência, sempre tenho medo da co-direção. Eu acredito que algumas pessoas da equipe estavam nervosas, como vai ser essa co-direção, e foi um caminho só, sabe? Tipo, foi algo bem interessante, nesse sentido. Tem uma perspectiva legal que eu gosto de co-direções, até em festival, dirigindo, em trabalhos de equipe, assim, porque eu acho que o outro nos ajuda sempre a ver uma coisa um set com tantas coisas para ver, né? Muita coisa para ver. Às vezes a Isso, gente passa, né? Não consegue dar atenção para tudo, tem muita sensibilidade, assim, envolvida, então acho que tem essa vantagem de ter mais olhos, né? Muita confiança. total. E a Beatriz, assim, ela é uma ótima diretora, tipo, uma ótima pessoa. Tipo, esse é o primeiro, é uma ótima pessoa, uma pessoa que a gente se dá muito bem. A gente tem acho que o principal é que a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro. Então, assim, a gente brinca porque a gente fez dois acordos lá atrás. Uma é vamos nos divertir e outra a gente não vai brigar. Esses foram nossos dois acordos. E foi isso, tipo, não teve nenhum tipo de estresse, foi uma direção muito prazerosa mesmo. E realmente, ter a Beatriz junto, né? Eh, no caso, dirigindo comigo é minha segunda co-direção. Tipo, é engraçado que o primeiro longa que eu dirigi em Cuba também foi uma co-direção. Mas, assim, foi de uma riqueza muito grande. Eu acho que o filme cresceu muito com nós dois como olhar, nós como diretores e o Júnior e o Cid, que fizeram uma produção espetacular, nossos dois sócios. Então, foi um filme de quatro pessoas contando a história de quatro adolescentes. Não de quatro, de muitas, mas, né, na produtora não foi só um filme de eu como diretora, senão, né, foi muito Você maior. tem uma ideia de quantas pessoas estavam envolvidas na produção? Que são números legais de dividir, assim, né? Para as pessoas terem uma dimensão de que a gente trabalha num projeto de um longa desse, né? Então, assim, em set, a gente tinha, diariamente em set, tínhamos em torno de 65 pessoas, 60, 65 pessoas em set. Mas Uma galera. envolvidos, assim, eram mais de 200 pessoas envolvidas no filme. Claro. Foi assim, primeira vez que eu trabalho com tantas pessoas. Assim, foi uma produção, nesse sentido, foi uma experiência muito, muito legal, porque eram muitas pessoas. A gente trabalhou uma escala 5x2, com diárias geralmente de 10 horas, alguma que outra chegava a 12, mas nunca estourava. Então, tipo, nossa preocupação era fazer um filme saudável. Fazer um filme, mas que fosse saudável tanto para a equipe quanto financeiramente também, porque, né, não tem como desligar essas duas coisas. Eu acho que a gente conseguiu. Mas era muita gente, realmente. Tem uma noção, né? Imagina, desde fornecedores, aí esse número vai aumentando, né? Mas acho que isso diz bastante, assim, no resultado final, né? A linguagem vai virando essa mistura de ideia do filme e do como foi feito também, né? Da produção, assim, acho que o processo. Por isso que fazer cinema é tão complexo, né? Porque É o muito. fazer está ali um pouco na linguagem. E assim, por exemplo, a gente trabalha com crianças, né? Então, tipo, isso agrega uma carga diferente também, um cuidado diferente. É, no último Mulher do Padre, que é um tema um pouco mais pesado, trabalhar sobre bullying, a gente trabalhou com uma psicopedagoga o tempo todo, conosco, a preparação do elenco, foi leve para eles também filmar, a gente conseguiu fazer que fosse leve, e agora a gente também teve essas quatro crianças durante 2 meses juntas, eles viraram super amigos realmente, isso deu para ver
nas filmagens. Também a gente filmou em uma escola, né? A gente filmou no Instituto Estadual. A gente criou uma escola, né? Então eram muitas crianças. Então foi um set assim, muito solar, vamos dizer, muito movimentado, crianças para aqui, para lá, enfim, bem divertido, realmente. E a Neuza deve ter dado uma, assim, uma aterrada também, né, com a experiência dela, o pertencimento aqui com a cidade. Acho que foi um personagem aí no set, né, É, compartilhando, assim, a participação dela. foi mágico, assim, a Nelsa esteve conosco 5 dias e ela gravou uma locação só, né? Uhum. E foi muito, sabe, porque eu conheço a Nelsa, óbvio, mas minha relação com a Nelsa é muito diferente da relação que os brasileiros têm com a Nelsa, né? Que desde pequenos estão vendo a Nelsa em vários personagens na novela. Então, assim, eu entendo a importância da Nelsa, eu tenho o maior respeito, eu acho uma ótima atriz, acho que foi a melhor escolha que a gente pôde fazer. Mas eu conseguia perceber o quanto a primeira vez que ela entrou em set, que ela chegou, todo mundo, sabe, uma energia assim, tipo, impactante. E no último dia que ela terminou também, foi assim, foi pessoal chorando, pessoal aplaudindo, porque foi sensacional. Ela foi mágica, Putz, assim, esse trabalho com ela. aquele casting que deu certo, então, hein? Sim, não, foi. A gente está muito feliz, realmente. Estou muito feliz com o que a gente conseguiu produzir, né? Agora, nesse outro momento. Então, acho que isso é um passo importante para nós, enquanto produtora, Sim. estar feliz com o processo até então. Eu queria te perguntar isso também, Asser, para você comentar como que tu tá vendo o impacto, assim, dos trabalhos da produtora agora aqui no cenário de Floripa, né? Como tá sendo importante o diferencial de vocês, o olhar de vocês, como que você tá vendo, assim, o impacto de agregar pessoas, de todo mundo trabalhando junto, do trabalho sendo visto, né? Que bom que tem bastante cinema negro, catarinense sendo produzido aqui. Como que você tá vendo esse momento, assim, da produtora? Olha, é assim, é aquela coisa, às vezes a gente está tão atribulado de coisas, escrevendo projeto, ou produzindo, tem tantas coisas que a gente não tem quase nem tempo para parar e pensar o que a gente está fazendo, e o quanto isso pode ser importante ou não. A gente também não tem uma falsa humildade, a gente sabe que a gente tem adquirido nesses anos de trabalho um prestígio, mas sobretudo na base de uma relação humana, de uma relação horizontal, da sinceridade. Então, assim, eu acho que, não querendo exagerar ni pecar de não humilde, mas assim, eu acho que a maior importância que tem a produtora, a firma de apartamento, é mostrar para outras pessoas negras que é possível. Eu acho que essa é a maior importância, isso, sabe? Porque quando eu cheguei aqui, tem outros realizadores, realizadoras negras, que estão há muito tempo aqui em Florianópolis também. Nós não somos os primeiros, não seremos os últimos, espero. Mas eu acho que uma produtora com 4 sócios negros é algo pouquíssimo comum em Santa Catarina, digamos, né? Tipo, Sim. e eu sei que há um movimento de pessoas agora tentando criar sua própria produtora, e a gente encoraja muito isso. A gente não vê isso como uma competência, pelo contrário, a gente vê isso como um fortalecimento dessa reparação, dessa inclusão, né? Hum. De pessoas negras, trans, indígenas no cinema. E, assim, por nossas conversas e por o retorno que as pessoas têm, que nós temos enquanto produtora das pessoas, é isso, as pessoas que param e falam, cara, putz, que massa, vocês estão mostrando que é possível, sim, que a gente pode conseguir gerir nossos próprios dinheiros, gerir nossos próprios projetos, que a gente é confiável, que a gente é capaz de pegar R$ 2 milhões, fazer um filme, entregar em tempo o filme, com uma prestação de conta certa. Tipo, pessoas negras também sabem fazer isso. Então, porque sempre tem sido esse papo, mas não dá para dar dinheiro para essa galera, porque eles não sabem gerir. Então,
eu acho que a cada curta que a gente faz, agora com o longa, a cada filme que a gente faz, pega o dinheiro, inscreve no edital, passa, é selecionado, a gente produz, entrega no tempo, faz a contrapartida social, exhibe, distribui pelas escolas. A cada vez que a gente faz isso, a gente está mostrando, sim, a gente é sério, e não só nós quatro enquanto produtores, senão os realizadores negros também podemos fazer isso. Então, o que falta é a oportunidade. O que falta é realmente as políticas públicas que façam com que a gente tenha essa possibilidade. Mas acho que esse é o grande, assim, eu acho que é isso. Não sei daqui a 20 anos o que será, mas acho que é só que as pessoas veem que é possível. Que ótimo. Muito massa te ouvir falar, Yasser. O tempo aqui hoje era curtinho, mas acho que deu para a gente passar nessa meia hora aí por muito trabalho que vocês estão fazendo. Bem feliz de te ouvir e te agradeço demais por ter tido essa disponibilidade, né, de trocar aqui com a gente. A gente deixou o link da produtora da Filmes de Apartamento para quem quiser acompanhar vocês no Instagram e a gente não perder a estreia aí, né, desse longa no início do ano que vem. Com certeza a gente vai ver ele pelos festivais. Então, queria te agradecer e se você quiser passar algum aviso aí para a galera, alguma rede sua também, fica à vontade. Então, eu agradecer vocês, né, a ti pelo convite, ao Portal do Sacado pelo convite, no pessoal e pela firma de apartamento. A gente está muito feliz de poder falar sobre o trabalho que a gente faz, que acho que é muito importante também. Às vezes a gente faz e não fala sobre o que a gente faz, e é bem preciso, é bem necessário. É isso, eu acho que seguir a gente lá nas redes sociais, a gente está com bastante coisas acontecendo, filmes. Na próxima semana vamos para Recife com um filme de animação stop motion também, Não deu infantil. Não deu link? tempo, mas assim, lá no Instagram a gente vai postando todo o que a gente está fazendo. A gente está em pré-produção de dois curtas também agora, que foram contemplados no Prêmio Catarinense do ano passado. E estamos trabalhando muito, muito. Assim, estamos bem felizes com o momento que a produtora está. Coisa boa. Maravilha, gente. Vou encerrando hoje por aqui com os desejos de que a gente acompanhe vocês e que a gente troque ideias com mais tempo também, em outros momentos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Seguimos acompanhando. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, então, Yasser. Gente, vou passar os avisos finais aqui para a gente acompanhar amanhã, né, a programação da Manhã com Dignidade. Temos aí, a partir das 8h30 da manhã, várias pautas legais. Temos, então, justiça fiscal, essa fica a pergunta, né? Pergunta: segundo turno da Bolívia elege o menos pior. E, em seguida, PEC ameaça cotas nas universidades e estaduais. Amanhã de manhã, a partir das 8h30, amanhã com dignidade. Então, tem uma programação extensa para vocês. Muito obrigada para quem nos acompanhou, a conversa estava boa, espero que a gente continue seguindo, acompanhando e encontrando o Yasser e toda essa produção farta aí da Filmes de Apartamento pelos festivais e pelas telonas. Beijão, pessoal, boa noite e até semana que vem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.